Olá, ouvintes, espectadores da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Arte e Cultura, o programa que debate a arte e a cultura em suas diversas formas. Eu sou Arthur Salles e hoje não tenho aqui a companhia da Bárbara Carvalho, que ainda segue de férias, mas, como avisei no último programa, a gente está aí com duas edições especiais, aí na ausência dela, para falar sobre arte, para falar sobre cultura, aí em diferentes temas. Como a gente vem anunciando aí tanto na rádio como também no Ninter Notícias, o Departamento Central de Notícias do Ninter já vem aí cobrindo o Festival Olhar de Cinema, que ocorreu entre 14 e 22 de junho deste ano, 2023, numa parceria com a organização do festival. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa cobertura específica e também da experiência dos alunos, dos participantes, dos colaboradores que fizeram parte dessa cobertura. E para isso eu recebo aqui duas pessoas especiais no estúdio. A primeira delas é a editora aqui da CNU, da Central de Notícias do Ninter, que está estreando aqui na rádio, então é sua primeira vez aqui no nosso programa, na Rádio Ninter como um todo, que é a Larissa Drabeski, e o estudante de jornalismo, Matheus Cavaleiro, que fez parte também da cobertura. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Obrigada, Arthur. Obrigado, Arthur. Imagina, a gente que agradece aí pela participação de vocês. Então, para a gente situar aí o pessoal um pouquinho quanto à questão da cobertura, como é que foi esse contato, como é que surgiu a ideia de colocar a CNU à disposição para cobrir todos os dias do festival, né, esses 8 dias que foram aí de programação, e como que foi a seleção do pessoal para fazer essa cobertura, Larissa? Então, dentro aqui do curso de jornalismo, na verdade, da Uninter, já teve outras experiências de coberturas colaborativas, mas principalmente antes da pandemia, né? Então, acho que depois da pandemia a gente não tinha tido experiências assim. E aí, neste ano, por conta do Olhar de Cinema, que conta com o patrocínio da Uninter, a gente optou por abrir o espaço para estudantes de jornalismo, né, do curso de jornalismo da Uninter, e colaboradores da CNU para fazer essa cobertura colaborativa. Então, foi um processo seletivo que os alunos poderiam se inscrever voluntariamente, né, e participar desse momento. Eu acho que teve vários desafios no processo, porque é uma equipe maior do que a gente está acostumado a trabalhar, né? A gente teve 6 alunos voluntários, além de 6 colaboradores da CNU. Então, é um volume muito maior do que no dia a dia, né? E organizar toda essa turma, conseguir dar uma cara mais igual para toda a cobertura, né? Ter algum padrão de cobertura foi um desafio, mas também foi a parte mais bacana do processo, né? Porque a gente trabalhar com várias visões diferentes, né? Cada repórter que vai lá traz uma visão muito distinta dos filmes que estão passando, do festival como um todo. Então, foi uma experiência muito bacana. E eu acho que você perguntou, né, da onde que veio essa ideia, vem desse desejo, tanto de a gente trazer novas experiências aqui para a CNU, mas principalmente oferecer possibilidades para que nossos alunos tenham experiências distintas, né? Então, acho que esse objetivo foi muito bem cumprido, né? Porque o retorno dos alunos foi muito bom no sentido de que foi uma experiência super bacana. Uhum. Essa experiência tanto na entrega deles, né, no resultado que tá lá no site, né? Que vai ser postado no site algumas matérias, e também o que você percebeu, assim, de contato com eles, do que eles relataram para você? Sim. Até vou destacar um exemplo do Juliano, que depois deixou um depoimento falando sobre essa experiência, que veio de outra cidade, mais de 200 quilômetros aqui de Curitiba, para participar da cobertura. Então, ele reservou um tempo para vir ter essa experiência. E aí, no caso dele, que está ingressando no curso, a gente teve alunos tanto do início do curso, quanto em semestres mais avançados, né? Mas no caso dele, ele relatou que foi ótima experiência, ele percebeu muita evolução durante o processo de produção. A gente percebe também nos textos, né? O primeiro texto já vem com uma qualidade um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais truncado. Os textos finais já vêm com uma fluidez maior, então se percebe a evolução. E eu acho que essa evolução não é só na produção que eu percebo. Que eu percebo ali como que vem o texto, como que vem o material final. O Arthur também, que ajuda a editar esses textos, né? Também atua nessa edição. A gente percebe o material final. Só que tem um aspecto que é muito rico nesse processo, que é o desenvolvimento da postura como repórter mesmo, né? Até lembro que o Matheus fez um relato, já vou
pedir licença para pedir para o Matheus comentar que no primeiro filme que você foi acompanhar, você ficou com receio de fazer entrevistas, né? E isso foi melhorando no decorrer do processo. Acho que isso é uma coisa super bacana. Como que foi essa experiência de entrevistar as pessoas? Na verdade, foi bem interessante, assim, porque quando a gente chega pela primeira vez, já com o crachazinho de cobertura de imprensa, a gente já fica... Ok, minha função aqui é diferente, eu não sou só um espectador, eu não vim só curtir esse filme maravilhoso da mostra de cinema, não vim só acompanhar. Então a gente já vai com um olhar diferente, a gente já fica de olho nas pessoas que estão ao redor, a gente já fica de olho no que está acontecendo. Na primeira vez, no primeiro filme, isso já chegou a dar um impacto, na verdade, né? Porque você fica, tá, e agora? Eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não sei exatamente o que é. Até comentei com a Larissa que a gente fica tímido, né? Na verdade, a gente dá um bloqueio. Comentei com ela que eu queria ter tido mais cara de pau, de repórter, de sair entrevistando, de sair conversando, mas é difícil, né? Tão fácil assim. Mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai mudando um pouco esse olhar, a gente vai criando um pouco mais de confiança. No segundo filme, eu já consegui conversar, inclusive, com o diretor do filme que estava lá. Na terceira vez, a gente já melhora um pouco mais e eu acredito que esse movimento, não só do texto em si, porque a gente pensa muito no texto, no resultado final do texto, mas na própria desenvoltura, na experiência, no que eu fiz da primeira vez que eu posso fazer melhor na segunda, essa reflexão do que fazer como repórter ajuda muito para quem está estudando, para quem está começando na área e essas coberturas, especialmente por serem longas, né, de um evento inteiro, de uma semana, acaba proporcionando uma evolução rápida, uma percepção rápida de como as coisas estão funcionando. Então, foi realmente bem interessante essa perspectiva de crescimento, assim. E eu acho que vale destacar que aqui na CNU, por ser uma central de notícias de uma instituição educacional, o nosso foco não é só o resultado final, né? Então, nosso foco não é só a produção de texto, mas para nós importa principalmente esse processo, né, de desenvolvimento dos estudantes, que é muito perceptível, cada um se desenvolve de uma forma distinta, né? Uhum. E mesmo a equipe da CNU aqui, que já tem mais experiência em coberturas, é a primeira vez que a gente faz esse tipo de cobertura com cinema independente, né? Então, é muito diferente do nosso trabalho do dia a dia. E acho que outra coisa que é bacana a gente destacar é que a gente está aqui num ambiente institucional, né? Então, o nosso foco é a cobertura institucional. Sim. Mas, por meio do Olhar de Cinema, a gente conseguiu também abrir espaço para uma mostra de cinema independente, né? Então, são outras temáticas, são outras questões. Além da cobertura dos filmes em si, as conferências de imprensa, os seminários, foram momentos que proporcionaram conteúdos muito ricos, muito interessantes. E aí, a gente lendo os textos aqui, editando, não conseguindo acompanhar toda a mostra, né? Mas no final você fica com aquele desejo de conhecer mais, saber mais de cada um dos filmes. Então, acho que é super bacana. Acho que vale salientar ainda no caso do Matheus, né, que está aqui comentando conosco da experiência dele, que apesar dessas dificuldades que você relatou, você já tem uma certa experiência na área de comunicação, né? Você é designer formado, sim. Tem mestrado também. Conta pra gente como que é você, já tendo essa trajetória toda, né, tanto acadêmica quanto profissional, adentrar agora no jornalismo em si. Para mim, Arthur, o jornalismo ele serve como uma espécie de amarração final, assim, de um ciclo de estudo acadêmico, de um ciclo de carreira acadêmica que vem há um determinado tempo já. Eu me formei em design em 2013, se eu não me engano, já faz um certo tempo. E já naquela época, meu curso era na UTFPR, então não sei se vocês estão familiarizados com variações de curso de design, mas tem design gráfico, tem design de produto, tem design de moda, design de infinitas coisas. E na UTFPR especificamente, quando eu fiz, o curso, eu acho que ele ainda é, na verdade, um curso amplo que envolve tanto gráfico quanto produto. E na maior parte dos cursos nos trabalhos de conclusão de curso, os trabalhos são práticos. Então, a galera faz produto, ou faz alguma coisa, ou livros e ilustrações e tudo mais. E eu já fugi um pouco disso. Meu TCC, na época, foi análise de capa de revista Veja, para você ter uma ideia. Então, eu sempre tive envolvido mais com essa parte de comunicação de maneira geral. Eu fiz uma especialização em narrativas visuais logo depois.
Fiz então, cinema, literatura, quadrinhos, ilustração de maneira geral. Aí fiz um mestrado na área de letras, que era também na UTFPR em parceria com o Departamento de Comunicação, que é um curso de linguagem e tecnologia, um mestrado. Defendi no comecinho de 2020. E por algum mistério da humanidade, assim, terminei trabalhando em TV, no setor de design, mas em TV. Então, tive muito contato, muito perto, assim, com a galera de jornalismo, jornalistas, e eu acabei me encantando ainda mais pela área que eu já tinha comido pelas beiradas faz um certo tempo, assim. Já trabalhei em agência com assessores de imprensa, então eu sempre comi a área, literalmente comi pela beirada a área de jornalismo, então eu decidi mergulhar de vez assim, tem sido uma experiência bem interessante. Então, no curso eu sou relativamente recente, na área, de maneira geral, não tanto. Uhum. E para Larissa, que agora é quase doutora em comunicação. Quase. Quase doutora em comunicação, professora aqui do curso de jornalismo da Uninter, curso de publicidade e propaganda também, né? Sim. Como que foi essa sua experiência para editar esse material que é, como você bem comentou, um tanto diverso aqui para o setor, né? Dessa experiência de você tratar de editar análises cinematográficas vindas de outras pessoas. Então, eu acho que até a edição do texto em si é a parte mais fácil. Porque, de alguma forma, já está tudo ali, você organiza, ajusta, eventualmente precisa voltar, fazer correções. A gente leva mais tempo do que está acostumado, mas essa é a parte mais fácil. Eu acho que o principal desafio é justamente organizar as pessoas, dar orientações antes de como se portar. E um desafio também, porque foi a primeira vez que eu acompanhei esse tipo de cobertura, né? Então, como que a gente atende toda essa demanda de vários alunos de níveis diferentes, conhecimento, alguns com mais conhecimento de cinema, como no teu caso, outros com menos, mas todos muito dispostos a aprender, a se colocar ali. Então, acho que o principal desafio é isso, orientar o processo, né? Porque depois o resultado final a gente... é um pouco mais fácil. Agora, o processo, ele tem uma responsabilidade, né? Como é que você vai organizar para que as pessoas se organizem na agenda de filmes também? Como que a gente vai selecionar uma amostra tão ampla? O que vale mais destaque? O que vale mais a cobertura? Como que a gente organiza diante da disponibilidade das pessoas também? Então, tinha uma série de questões. E eu acho que, principalmente, orientar essa postura do repórter. Porque eu fico vendo o Matheus falar, por exemplo, dessa experiência... na área de comunicação, com uma experiência já bem ampla, mas o papel do repórter é muito diferente, né? Muito específico. Uma coisa é você tá lá editando o material, diagramando o material, outra coisa é você se colocar nessa postura da pessoa, do observador, né? Que tem um aspecto muito relevante para um repórter, né? Então, se colocar nessa postura do observador, de ouvinte, né? De saber interrogar as pessoas e saber... Parece bobo, mas saber ouvir o que elas estão dizendo, porque muitas vezes a gente vai com perguntas prontas, esperando respostas pré-definidas e não escuta realmente o que a outra pessoa tem a dizer. Então, acho que esses são desafios grandes, assim. E é isso, também a postura de perder um pouco dessa timidez, dessa vergonha, que faz parte do processo. Definitivamente faz. E a gente só tem isso quando vai para a rua, né? Então, acho que o principal desafio nesse sentido, de orientar esse processo... mas, por outro lado, tem uma parte que é muito satisfatória, porque, claro, a gente está falando de um curso EAD, então tem muito a ideia de que o aluno de EAD não vai ter tanto contato, não vai ter tanta experiência, e a gente tem uma série de iniciativas para mostrar que não, que você pode ter todas essas experiências nesse formato do curso. Então, a gente sempre tenta fazer... iniciativas diversas, né? Dentro do curso tem projetos de extensão nesse sentido, para dar essa formação, além das práticas laboratoriais do próprio curso, né? E esse foi um formato novo, né? Que eu acho que a gente pensa até em expandir para outros eventos, que deu super certo, mas que dá essa oportunidade de ir para a rua, de ter experiência com uma orientação antes de você ir para o mercado de trabalho, né? Porque é muito complicado você ter a formação em jornalismo e aí fazer suas primeiras entrevistas só quando você está lá no emprego já, né? É difícil. Me parece que a gente tem perdido muito essa característica do repórter ir para a rua
que para mim é essencial, né? Essa noção, né? Lá o Ricardo Couto fala que o jornalista tem que sujar os sapatos. E eu acredito muito nisso, que a gente tem que se colocar nos espaços, porque dá para usar a tecnologia para facilitar o nosso processo, né? Então, dá para fazer uma entrevista por WhatsApp, dá para fazer uma ligação. Tranquilo, é possível. Só que você vai ter perdas no processo. Sim. Então, o jornalismo não pode ficar só numa lista de perguntas por WhatsApp, que aí você perde boa parte da riqueza do conteúdo, né? Tem algumas nuances que nem nos textos a gente via muito a relação de como era o público. Os alunos trouxeram muito isso, né? Se tinha bastante gente, se a maioria era credenciado. Porque tinha alguns filmes que a maioria das pessoas que foram assistir já eram pessoas mais ligadas à área de cinema, à organização do festival ou a meios de comunicação. Outros tinham um apelo popular maior. Então, essas nuances você só percebe quando você está lá e você está observando e você está disposto a observar e a ouvir o outro. Uhum. E são nuances importantes até por se tratar de algo tão complexo quanto a arte, né? O cinema especificamente e também da proposta do Festival do Olhar de Cinema, que é ter esse olhar mais transgressor, né? Ter essa proposta de confrontar o público com narrativas e estéticas mais diversas, independentes, até mesmo marginais, como eles falam em próprias palavras. Acho que até para ressaltar para o público, o Festival de Cinema, o Olhar de Cinema, que o Internacional de Curitiba, ele teve esse ano a sua 12ª edição. A gente comentou um pouquinho sobre ele aqui no Arte e Cultura mesmo, com participação do diretor artístico do festival, o Antônio Gonçalves Júnior, que você pode conferir aí na playlist do canal, tanto do YouTube, Facebook, Spotify, você pode conferir como foi esse bate-papo para ter uma ideia de como é a organização toda do festival, desde sua origem, né, na primeira edição, até como foi composto hoje. E para a gente comentar um pouquinho também dessa organização que foi para esse ano, foram 87 filmes, né, exibidos no festival em 9 mostras diferentes. Aqui na CNU, né, por questões técnicas de equipe, enfim, foi dividido em menos categorias e em menos filmes. Como que foi feita essa divisão, Larissa? Então, a gente deu prioridade inicialmente para as mostras competitivas, né? Nacional e internacional, para entender também que é o que traz o olhar novo, né? A gente tem quase 30 textos de cobertura desse material, né? Daí, além da mostra competitiva, a gente buscou a cobertura da conversa com a imprensa ali, né? Da sala de imprensa, dos seminários, porque são momentos que, além de trazer uma visão diferente, né? Daqueles filmes que estão em discussão, são momentos de aprendizado para os estudantes de jornalismo, né? Muito diferente você estar numa conferência de imprensa, conviver com outros jornalistas, saber como se portar e tudo mais. Além disso, a gente buscou dar destaque para alguns filmes como da Mostra Paranaense e alguns filmes que traziam um olhar diferente, né? Então, por exemplo, Casa Isabel, que foi o filme de abertura, a gente teve mais de uma publicação sobre, né? Porque a gente deu destaque, porque realmente foi o filme escolhido para dar destaque, para ser destacado na programação, né? Então, a gente acredita que isso também não é à toa, é porque o filme tem bastante coisa a dizer, né? Então, filme a gente curitibano ainda, né? Toda filme curitibano, exatamente. E um filme que realmente... me parece que tem várias camadas e significados, né? Se você faz uma primeira leitura, é uma questão. Agora, se você começa a buscar as representações que estão dentro daquele filme, e isso acontece quando a gente tem uma cobertura mais aprofundada, aí você ganha uma riqueza nessa discussão, né? Então, super importante. E, além disso, a gente também deixou aberto para que os alunos indicassem, quero assistir tal filme. E isso acontecia muitas vezes por causa da temática, às vezes por causa de horário, né? Porque é isso, a gente estava trabalhando com uma equipe basicamente voluntária, né? Então, a gente precisou fazer esses ajustes. Mas eu acho que com essa organização, a gente conseguiu ter uma variedade muito grande, porque ninguém foi assim, eu só vou assistir filme do fulano de tal porque é só isso que me interessa. Não, todo mundo muito aberto para assistir qualquer coisa. E aí eu acho que vocês que tiveram mais na cobertura vão poder comentar mais. E o Arthur também, além de editar alguns dos textos, participou da cobertura, né? Vocês com certeza vão poder falar um pouco dessas surpresas, né? Porque você vai lá sem saber o que você vai encontrar, basicamente. Às vezes é bom, às vezes não tão bom, mas sempre provoca alguma coisa, né? Definitivamente. Então, acho que isso é bem legal também. Antes de passar para o Matheus, eu acho que é legal destacar
dessa questão que você falou, por exemplo, do caso Isabel, que tem várias matérias no site, né? É até uma questão importante quando se trata de arte, ter um olhar plural, né? Não limitado a uma pessoa, a um jornalista, no caso, de ter essa confrontação de ideias, né? E buscar também, no próprio realizador, como foi o caso das conferências, né? Ter a palavra do diretor, ter a palavra dos produtores, roteiristas, enfim, para justamente confrontar essas ideias, né? Não se deixar preso em algo limitante, né? Perfeito. Então, Matheus, como que é a sua experiência também, num geral, com o olhar de cinema? Foi sua primeira participação? O que você esperava dos filmes? Você foi em 3 sessões, né, que você escreveu sobre. 3 sessões que eu escrevi sobre. Eu queria ter ido mais, mas até por questão de horários e possibilidades, acabei não conseguindo ir. Foi o primeiro festival de cinema, o primeiro olhar de cinema que eu consegui efetivamente ir. Teve que ter algum fator, entre aspas, me obrigando aí para eu conseguir me organizar aí, até por questão de horário também. Então já foi uma experiência bem interessante. Eu particularmente gosto muito de cinema, sempre esteve na minha formação por muito tempo, mas a gente acaba indo menos ao cinema do que gostaria de ir no 90% do tempo, né? Então, foi bom até para conseguir refletir um pouquinho sobre a própria linguagem do cinema. E foi aquilo que você acabou de falar sobre a presença de quem trabalhou no filme, sobre a presença de outras pessoas que estão ali para pensar o cinema de uma maneira diferente, escutar a opinião de outras pessoas, faz bastante diferença para a gente, como jornalista, é óbvio, porque a gente tem que escutar, tem que prestar atenção, tem que ver o que as pessoas estão achando sobre o evento, sobre o filme, mas também a gente como estudante de linguagem de maneira geral, né? Então, escutar o que as pessoas estão pensando sobre aquele modo de fazer cinema, pensar também a maneira como as pessoas estão recebendo essas linguagens. Então, a gente tem essa experiência escutando do público ao fim do filme, ou conversando com as pessoas antes do filme. Então é um ambiente proporcionado pelo festival que no dia a dia, ou numa sala de cinema do shopping, ou numa sala de cinema do dia a dia, a gente acaba não percebendo também. Então isso é extremamente interessante como estudante de linguagem, como observador de cinema de maneira geral. Então vale bastante a pena. Com certeza. E com os filmes em si, como que foi a sua experiência? Assim, para além de bom, ruim, como é que foi esse contato com essas obras tão experimentais? Então, eu tive sorte, na verdade, que eu consegui fazer 3 filmes. Foram 3 filmes que eu assisti para fazer a cobertura, e foram 3 filmes de mostras diferentes e filmes completamente diferentes um do outro. Então, o primeiro foi A Invenção do Outro, que é um documentário muito pesado e muito legal, que eu acho que vale a pena todo mundo assistir. Recomendo em níveis absurdos, que é acompanha a expedição de indigenistas, inclusive Bruno Pereira, cujo nome foi falado muito recentemente por ter sido assassinado, né? Acompanha uma das últimas expedições dele para fazer o reencontro de uma família indígena que foi separada por questões de conflito interno lá. Então é um filme bem documental, apesar de uma linguagem cinematográfica incrível, maravilhosa, assim. É um filme documental. Então teve esse que foi documental, aí teve um da mostra competitiva internacional, que se eu não me engano, o diretor era italiano, mas o filme é francês, considerado francês. É um filme internacional, mas é baseado na França. E um filme da mostra competitiva nacional. Então eu vi 3 filmes com propostas bem diferentes, com linguagens bem diferentes. Então deu para ter uma ideia bem ampla do que tem sido feito. Assim, nenhum deles era absolutamente experimental, no sentido de que a gente não entende nada, né? Esses que o público geral teria bastante dificuldade. Mas foram 3 filmes de linguagens diferentes e de propostas bem diferentes. Então isso mostra um pouco a amplitude mesmo, a amplitude do que o festival teve para mostrar, né? Infelizmente eu não consegui ver nenhuma das animações, por exemplo, que eu até tinha interesse de ver, mas foi legal. Foi legal. Eu acho que bem legal dessa parte do festival, né? Como você bem falou, ter essa amplitude, né? Porque são 9 mostras ao todo. Tem a competitiva internacional e nacional, né? Que foi aqui o foco da cobertura da CNU.
que traz, assim, novos olhares, né, sobre o fazer cinematográfico, mas que ainda assim não são tão experimentais como, por exemplo, a mostra Novos Olhares, que daí que eu acabei vendo 2 filmes escrevendo sobre que trazem, assim, propostas narrativas e estéticas mesmo de confrontar a linguagem cinematográfica como um todo, de ser bem ousada porque o público está acostumado, né? E, além disso, a gente, né, o festival teve a mostra retrospectiva, né, com filmes clássicos, teve os próprios olhares clássicos, né? Então, eu acho que para o público que consome cinema aqui em Curitiba, Brasil, o mundo todo, né, que acaba vindo para cá, para o festival, acaba tendo realmente essa amplitude de contato com diferentes obras, né? Sim, isso é bem interessante, inclusive, desse alcance do festival, porque é um festival internacional, então tem muita gente de fora, a gente observa nas salas de cinema muita gente que viajou especificamente para assistir e acompanhar o festival, muita gente de imprensa. É interessante você procurar depois na internet e encontrar gente da Folha de São Paulo fazendo nesse caso, principalmente crítica a filmes que você fez a cobertura também, então tem essa... É muito legal ver a proporção que esse festival toma nacionalmente. Tinha um diretor italiano na mesma sala que a gente conversando sobre o filme. Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa, não é um festivalzinho pequeno, é um festival grande e vale a pena ser coberto jornalisticamente, vale a pena olhar para esse movimento cultural de Curitiba que muito se fala, por exemplo, do Festival de Teatro de Curitiba, né? O Festival de Teatro de Curitiba, o maior, não sei o quê, movimenta muita gente, movimenta muito comércio local, mas a gente tem outros festivais que acontecem durante o ano que vale a pena a gente olhar para ele, né? Para eles com mais atenção. E até cabe a gente destacar, né, e agradecer a organização do festival por ter aberto essa porta, né, e por toda a colaboração, né. O Antônio estava ali sempre respondendo nossas dúvidas, tentando organizar. A gente também, né, muito desconhecendo algumas coisas do processo, então foram vários ajustes antes de conseguir organizar tudo e a equipe de organização super solícita, né. Então, acho que isso contribuiu muito para ter um resultado bacana. Mas aí, vocês conversando, eu fiquei curiosa até. Acho que o Arthur podia falar um pouco mais sobre essa experiência também. Como é que foi para você nessa cobertura, sabendo que você gosta muito de cinema, já trabalhou mais com essa cobertura, né? Mais crítica até. E aí, ter a oportunidade de fazer isso aqui, que é isso, foge um pouco da nossa rotina, né? Sim. E Arthur, antes de tudo, lembrar que como estudante eu li seus textos antes de fazer os meus, hein? Então, assim, responsabilidade. Não, legal comentar, como a Larissa falou, já dessa experiência que eu tive. Esse foi o segundo Olhar de Cinema que eu cobri. O primeiro tinha sido em 2019, que eu cobri para um site lá do Rio. Não, perdão, 2018, que eu cobri lá para um site do Rio. Aí depois, por questões de trabalho mesmo, me afastei um pouco desse mundo do cinema. Já escrevi para alguns outros sites também, daí com cobertura de cabine de imprensa, né, do que tinha de pré-lançamentos aqui em Curitiba, mas aí sempre para sites de fora. Já cobri um outro festival também, que é o É Tudo Verdade, lá do Rio de Janeiro também, para um site de lá. É o maior festival latino-americano de documentários. Muita coisa que é apresentada lá em primeira mão, depois vai para outros festivais, concorre a Oscar, enfim. É um festival bem relevante aí na cena documental do mundo todo. E eu acho que para essa cobertura, que foi aqui para a CNU, para além desse trabalho de ir acompanhar os filmes, de escrever sobre eles, né, não foi o foco principal, né. Eu fui em menos sessões do que geralmente a gente cobre quando vai em festival, né? Teve festival que eu escrevi sobre um filme por dia, então coisa assim de 8 textos em uma semana. Para esse foi mais reduzido, foram 3 textos sobre filmes e mais 2, agora não lembro, 2, 3 assim, né? Comentando sobre o festival, sobre a abertura, a premiação, enfim. Mas acho que é muito legal tirar um pouco dessa visão tão pessoal de falar sobre o filme e ter também participação na edição, como a Larissa comentou, né, de ver outros olhares, assim, do pessoal que está iniciando o curso, o pessoal que tem mais experiência, do pessoal que é de outras áreas.
e de ver eles refletindo, assim, muitas vezes uma primeira vez, né? De colocar, a primeira vez colocar ali no papel o que a pessoa pensou sobre um filme. E não só esse olhar também pessoal desses colaboradores, desses voluntários, mas também desse trabalho que eles fizeram de ir a campo, de falar com pessoas, de entrevistar diretor, de fazer todo um acompanhamento, assim, que muitas vezes é até mais amplo do que um crítico regular costuma fazer, que é, assim, não só colocar a sua opinião pessoal, né, que é baseada em todo um repertório aí técnico, formal, enfim, mas que é um trabalho que une diferentes pontes. Então, acho que é bem legal ter esse contato também, né, dessa parte, assim, um pouco mais por trás da produção, assim, do que seria só ver o filme, escrever sobre e publicar. E eu percebi que os alunos tiveram muito contato também com grandes nomes do cinema curitibano, paranaense, né? Nomes que figuram aqui, mas é muito diferente você ver ao vivo, você entrevistar. Então, isso também acho que é uma coisa super bacana. Guilherme Weber estava em todas as sessões que eu estava. Eu acho que talvez ele estivesse em todas as sessões. Acho que sim. Na abertura que a gente fez que teve participação também minha, do Maurício e do Thales, o Maurício chegou pra mim, como é que é o nome daquele cabeça branca ali? Não, e ele é alto, né? Não é difícil de enxergar. Porque ele já conhecia, né? Guilherme Weber, aí, nome super conhecido, tanto no teatro, na dramaturgia, no cinema brasileiro. Ele estava esquecendo do nome. Ele sabia que era Guilherme, mas ele não lembrava do sobrenome. Ele falou, é o Guilherme Weber. Ele falou, então já vou lá entrevistar, não sei o que, porque ele já conhecia, né? Então, é legal também ver do festival trazer esses nomes aí conhecidos, tanto da cena nacional quanto internacional. É algo a se destacar também que há tanto o processo de curadoria, de júri, eles são compostos por gente de diferentes repertórios culturais. Tem gente ali do Canadá, gente da França, da Bélgica, gente do Brasil, aqui do Sul, do Nordeste, e de ter essa composição, essa pluralidade de julgamentos para realmente trazer um festival que se propõe a ser realmente plural, né? De ter essa diversidade toda. Sim. Você estava falando, Arthur, sobre o processo todo de jornalismo mesmo, de fazer a cobertura, de estar lá, de estar presente, de observar, de conversar. E é bem interessante esse comentário, no sentido de que eu, por exemplo, como acadêmico, acostumado a olhar o cinema, a olhar filmes de uma maneira acadêmica, não necessariamente crítica, mas muito analítica, pensar sempre em linguagem, pensar sempre no quadro, na luz, na cor, no som, e olhar para ele um pouco de fora, assim, observar como jornalista, no caso, né, de quem está olhando o público, de quem está olhando as partes envolvidas, de estar olhando o filme de uma maneira um pouco mais social, assim, do que técnica. É diferente. Eu estou acostumado a escrever um texto sobre o filme de maneira analítica, mas eu não estava acostumado a escrever um texto sobre um filme de maneira jornalística, de maneira a cobrir o texto, né? É diferente, a cobrir o filme é diferente, é uma experiência bem interessante. Se afastar um pouquinho dessa... Até porque a arte também é sobre experiência, né? Tanto a experiência da produção, a experiência da seleção, né? Até você comentou da curadoria, a gente fez 2 matérias especiais sobre esse processo de curadoria, que eu acho que é muito legal destacar. Mas também a experiência dos jurados, da mostra, né? E a experiência do público, principalmente. Então, é muito legal a gente conseguir trazer essa experiência para além do material super acadêmico, super crítico, enfim. Até porque quando você analisa academicamente um filme, você vê o filme várias vezes. Você tem que parar, você pausa, você observa pedaços, cenas, você destrincha o filme. Quando você cobre um festival de cinema, você vai ter aquela vez para ter as suas impressões sobre o filme e é isso aí, não tem outra alternativa. Você não vai ter outro momento como aquele, com aquelas pessoas ao redor para fazer a cobertura. Então tem bastante diferença, tem que treinar bastante o olhar. Sim, olhar para a arte não como algo só formalista, né? De ver realmente essa livre expressão artística, né? De ter essa outra compreensão da arte. Observar a relação que a arte faz com o público que está ali naquele momento, naquela hora. Que, inclusive, muito do que o diretor, que o Giacomo, não vou tentar falar o sobrenome dele, não fala italiano,
ele falou sobre a importância das pessoas estarem no cinema vendo o filme dele, porque foi um filme feito para o cinema. A experiência do cinema, a experiência do som do cinema, a imagem do cinema, que é uma coisa que em casa a gente não consegue aplicar, uma coisa que olhando no computador, fazendo uma análise, a gente não consegue aplicar. E ver a reação do público a isso, ver como que para essas pessoas realmente fez diferença estar no cinema ou não fez. É bem interessante ter esse olhar do meio, né? Que você não está nem conversando só com o público, está entrevistando sobre um determinado filme, você também não está só olhando o filme como uma obra pronta. Você está vendo essa relação entre obra e público, que é uma coisa bem do jornalismo, né? Então, se eu vou num museu, por exemplo, entrevistar pessoas que estão no museu, entrevistar as pessoas que estão na montagem das peças, entrevistar eventualmente o artista, você vai ter uma impressão diferente da obra do que você olhar a obra como pronta depois, fazendo uma análise mais teórica em cima dela. Né? Então é uma experiência bem interessante. Só para ressaltar, Giacomo Abruzzese. Essa segunda palavra aí que pra mim não dá. Caprichou no italiano ali. Eu gastei inteiro. Italiano agora só em massa. Agora. Mas é justamente isso, né? Porque o fazer artístico, claro, ele tem um valor intrínseco ali pro artista, né? No caso aí o realizador, enfim, diretor, roteirista, enfim, mas ganha outra proporção quando chega ao público, né? E no ambiente específico para isso, né? Exatamente. No museu, como eu falei do museu, das obras do museu, como no cinema. É diferente se eu for entrevistar pessoas, se eu for conversar com pessoas que viram esses filmes eventualmente depois em streaming, vai ser diferente. Então, estar nesse ambiente, observar esse ambiente, não só como espectador da obra, mas como espectador do espectador assistindo a obra é diferente. Tem uma terceira perspectiva que a gente como acadêmico não está acostumado a ter, que a cobertura do Olhar de Cinema proporcionou pra gente. Então, vale a pena. Com certeza. A gente tá falando de não ter um olhar acadêmico, mas eu vou puxar um pouco do academicismo aqui. Professora. Professora. Agora a aulinha. Não, mas a área que eu pesquiso da comunicação é mais relacionada aos estudos de recepção, numa vertente latino-americana, e pra gente importa muito isso. Mais do que a mensagem do meio, são os usos sociais que as pessoas fazem a partir daquilo que elas consomem no meio. Então, realmente, é super relevante, e eu acho que isso vale como uma experiência para jornalista também, porque aqui você está me falando que a sua cobertura foi pautada em olhar a recepção do público. Mas isso não é uma regra, nem sempre acontece. Mas, de repente, deveria acontecer com mais frequência, né? Porque o filme pode ser fantástico, trazer várias mensagens, várias questões, mas se o público não se apropriar disso... Ninguém entender nada. Eu tive essa discussão. Eu conversei depois sobre esse filme, sobre um dos filmes que eu assisti, porque ele acabava sendo um pouco hermético. Então, quem entende de cinema, quem entende do conteúdo específico do filme... Beleza, tranquilo, vai absorver numa boa. Mas e se eu exponho para outras pessoas que também precisam ter essa reflexão? Será que esse filme dava conta? Será que isso chega onde precisa chegar, né? Então... E é uma discussão interessante para, de um lado, não considerar a arte como algo utilitarista, né? Que sempre vai ter que cumprir... Que se não perde o sentido da arte também. Sim. Mas não desconsiderar essa experiência, né? E aí, como você falou, a questão do filme para ser visto no cinema, né? Lembrei muito, por exemplo, Walter Benjamin, que fala de como as mudanças tecnológicas transformam nossa experiência de recepção. Eu acho que é super importante considerar isso também, né? Qual é o contexto em que a gente está observando essa obra de arte. E aí vale para o cinema, mas vale para basicamente todas as expressões artísticas, né? Qual que é o contexto em que a gente está vivenciando aquilo, né? E acho que hoje, por exemplo, se a gente vai assistir um filme em casa, é muito provável que esteja com o celular ali do lado. Mesmo que não esteja o tempo inteiro olhando o celular, mas está ali à disposição. E o cinema traz isso também de a gente se desligar um pouquinho do mundo lá fora para vivenciar aquela experiência com aquela obra de arte e com a linguagem, as temáticas e todas as interpelações trazidas por aquela equipe. Então, é uma experiência muito única, né? Sim. Que o Olhar de Cinema resgata também, né? Até... Foram 2 espaços de exibição, mas acho que a gente pode destacar o Cine Passeio, que tem essa característica também, né? De ser um cinema nos moldes mais tradicionais. Então, nem sempre a gente tem essa experiência, né?
De fato. E vale, acho que para todas as linguagens, se a gente for parar para pensar, né? O valor individual de cada uma das linguagens, tanto na leitura, o quadrinho, que é uma linguagem extremamente polêmica até hoje. Algumas pessoas vão interpretar como literatura, outras não. Mas ter o quadrinho em mãos é diferente de você ler uma webcomic, que ler um livro em mãos é diferente de você ler num PDF junto com outras centenas de abas no seu Google Chrome ali. E o cinema especificamente é uma que esse festival resgata muito forte. Como você falou, pelos lugares pelo qual foi ambientado, tem o Cine Passeio, mas o Cineplex também tem umas salas de cinema que são menores, com um formato diferente, menos cinema de shopping, um pouco mais intimista. E o festival, como eu estava falando, ele traz isso, ele traz essa experiência do ambiente cinema de volta, que é extremamente diferente. Sim. Absolutamente diferente. E a gente perdeu muito durante a pandemia, né? Durante a pandemia, o streaming chegou no auge de ter filmes lançados somente para o streaming, pensados para o streaming. E agora, o retorno ao cinema presencial, nossa, faz muita diferença. Eu, particularmente, quase chorei quando entrei no cinema pela primeira vez. E isso que você falou do streaming, eu vejo muito da diferença, por exemplo, no cinema internacional. Gosto muito de cultura polonesa, procuro acompanhar bastante, já assisti muitos filmes poloneses, e um cinema muito denso, temas difíceis, aquela linguagem sempre muito obscura e tal. É uma característica do cinema polonês. Eu particularmente gosto, porque gosto de um drama, assim, um filme que está chorando, depressiva, eu gosto. Sei como é. E aí, por exemplo, tem alguns streamings que hoje me permitem acompanhar muito filme polonês, mas não aquele filme polonês naquela linguagem. É um filme polonês feito para o streaming, que é igual qualquer outra coisa. A única coisa que tem diferença tem a linguagem polonesa e tem legenda. O resto é exatamente igual. Então, eu acho que tem as vantagens do streaming, claro, né? A gente tem muito mais acesso a tudo. Mas também tem essa mudança da linguagem que dá uma baixada na Eu acho que a gente entra acho que a gente entra de novo nesse dilema, né? Entre democratização, acesso. Então, a gente tem muito mais... relativo, porque se a gente for pensar, quem faz a curadoria pra gente do que a gente consegue assistir e o que a gente não consegue assistir são os próprios streamings. Inclusive, algoritmo. Tem o algoritmo também, mas tem o que é possível. Então, às vezes, se você quer ver um filme lá, você não vai conseguir, porque você vai ter que alugar, pagar parte, várias questões, assim. Tem filme que a gente não consegue achar de jeito nenhum, mas, obviamente, é mais democrático. A gente tem muito mais filme, a gente tem muito mais acesso a muitas coisas que a gente não conseguiria antes. Locadoras eram limitadas, quem lembra. Mas a experiência é completamente diferente da do cinema, que é, inclusive, essa coisa de ser único, né? O festival, inclusive, tem isso. São filmes que eu só consegui ver aquela vez. Acho muito improvável que eu vá conseguir assistir ele de novo em algum outro lugar. Então, ele tem um valor muito diferente até para a memória da gente. Porque é uma coisa que eu vou ter que guardar comigo, porque eu não vou conseguir ver de novo, não vou conseguir ter acesso de novo. Perde esse imediatismo do, eu quero ver meu filme de conforto pela milésima vez esse ano, eu vou ligar lá o streaming e vou assistir de novo Free Willy. Falei brincando, mas não tanto. A gente percebeu ali, o olhar brilhando. Se falar um pouco mais, ele chora. Mas então... Mas essa experiência que eu tive no cinema aí como espectador dos filmes que eu assisti, mesmo o que eu não gostei tanto assim, eu vou levar por muito mais tempo, porque foi só aquela vez, foi só aquele dia e não vai estar disponível em nenhum outro lugar. E se tiver, vai ser difícil de encontrar. Então tem essa questão do momento único. Né? Não é aquele filme que é sempre igual e você não lembra nem o nome, porque... Exatamente. Exatamente isso. Não, perfeito. E pra gente também pontuar as experiências de outros colaboradores, outros voluntários, a gente preparou um vídeo, né, Larissa, com alguns depoimentos que a gente vai soltar aí para vocês agora. Gratificante ter realizado a cobertura do Olhar de Cinema pela Central de Notícias Uninter. Tive a oportunidade de conhecer diversas pessoas, desenvolver perspectivas novas do que vem sendo produzido no cinema, no Brasil e no mundo. Isso fez com que a gente desenvolvesse um senso jornalístico e desenvolvesse principalmente a escrita.
Foi uma experiência única. Na formação de jornalista, a prática é muito importante. E a cobertura do Festival de Cinema me proporcionou uma rica experiência. Confesso que eu não sou uma aficionada por cinema, mas ter essa oportunidade de poder adentrar nesse universo e trazer uma análise crítica foi super bacana. Adorei. É uma daquelas oportunidades únicas para a gente ter contato com outros profissionais da área e, claro, para aprofundar o nosso conhecimento na área do cinema. E se você ficou interessado em saber mais da cobertura que a CNU fez para o festival, fez a respeito do festival, você pode acessar aí no link que a gente está deixando na tela, tem todas as matérias lá publicadas, vai ter ainda um material que vai sair, que vai ficar nesse link, e lá você pode conferir então as críticas sobre os filmes, as impressões do público também, né, nesse processo todo que a gente comentou do jornalista aí atrás, e ver como que foi a recepção de público, crítica, até mesmo de jurados em recepção a certos filmes, a premiação toda, o processo de curadoria, que além desse fator que o Matheus falou de ser uma primeira experiência, talvez uma experiência única com os filmes, há também ali filmes que talvez entrem em circuito comercial, que vocês possam conferir depois. Então já fica aí o nosso indicativo para você conferir. E também, se você assistiu algum desses filmes, quer ter uma opinião aí terceira aí na sua compreensão do filme, tá ali o que a gente cobriu aí durante esses 8 dias de festival. Então, pessoal, acho que é isso, né? A gente conseguiu falar aí bastante coisa sobre tanto a experiência pessoal quanto a experiência aqui do departamento nessa cobertura inédita. A Larissa comentou lá no início que foi uma experiência muito legal e que pode surgir outras oportunidades, outras coberturas. Você tem alguma coisa para dar um spoiler já para o público? A gente está fechando os detalhes ainda, mas a ideia é fazer uma parceria com um festival também de cinema, né? Que é um festival de Super 8. Algo bem específico, mas bem interessante. Já está em contato lá com o Toninho, que organiza esse festival, que acho que é o maior festival de Super 8 do mundo. Então, é super bacana. A gente está organizando. Acho que vai sair coisas legais aí. Claro que é um festival muito diferente, né? Porque se o Olhar de Cinema já é alternativo, né? Já é um cinema alternativo, aqui a gente tá falando de um cinema caseiro, né? Então... De nicho. De nicho. Mas enfim, que se conecta com toda essa questão que a gente estava comentando, né? De como determinada tecnologia muda as experiências, né? Então, aqui a gente vai ter uma experiência completamente distinta, tanto da produção quanto da recepção desse material, né? E eu queria ainda, né, aproveitar para dizer que eu, como editora, como professora, fico super orgulhosa do material que os nossos alunos produziram, né? Foi super legal. Claro que teve o processo de edição, processo de orientação, mas todo mundo trouxe conteúdos muito bacanas. Acho que a gente tem materiais muito legais ali. Então, deixo também um agradecimento a todos os voluntários, assim como o Matheus, como o pessoal que comentou ali no vídeo. E já deixo aqui o convite para vocês ficarem de olho para a gente abrir novamente essa possibilidade de cobertura colaborativa e voluntária para outros eventos. Exatamente. Então, Larissa, Matheus, agradeço a participação de vocês aqui e deixo também para vocês falarem aí suas últimas considerações sobre essa primeira vez de ambos aqui na rádio. Comentar aí. Eu acho que eu já falei já falei bastante, já falei tudo. Não, mas agradeço a oportunidade, o espaço de falar sobre essa cobertura e principalmente de refletir sobre a prática jornalística, né? Uhum. Que embora aqui a rádio o foco não seja só o jornalismo, né, em si, mas a gente tem esse espaço para refletir sobre essa prática também, porque é isso, na comunicação do jornalismo, às vezes, a gente entra muito no automático e só faz a reprodução do básico. É importante a gente ter esses momentos para pensar, porque isso também faz com que a gente tenha um jornalismo de qualidade, né? Para que, como a gente estava comentando aqui, não seja só mais do mesmo, mas para que esteja essa pluralidade de vozes, essa diversidade. É super importante. Então, muito obrigada pelo espaço, Arthur. Imagina, Larissa. Matheus? Eu reitero as palavras da professora Larissa sobre a importância de refletir mesmo sobre a atividade. Então, eu acho que a universidade, o momento de estudo, é importante, claro, para aprender técnica, mas também para refletir sobre a técnica, refletir sobre as teorias envolvendo a prática do que a gente faz. Não existe lugar melhor para pensar isso do que a faculdade, porque
no mercado de trabalho a gente sabe que nem sempre dá tempo, então quando a gente consegue misturar tanto a prática, consegue misturar a prática na universidade, a gente tem tempo para, e quem sabe a gente consiga praticar, refletir a teoria na prática de uma maneira que consigamos ampliar isso depois no mercado de trabalho, que falta. A gente sabe que, como o professor falou, no dia a dia, na correria, a gente acaba não pensando. Então, pensar as práticas de jornalismo, para mim, como estudante, é essencial, de um nível de importância muito alto. Numa área que eu já sou um pouco mais familiarizado, como o cinema deixou as coisas um pouco mais fáceis, né? Porque metade, para mim, já estava mais tranquilo. Então, é agradecer mesmo a oportunidade de ter participado da cobertura, ter tido ajuda, suporte para aprender como jornalista, ampliar meus conhecimentos como estudante de linguagem de maneira geral, e de participar aqui também do bate-papo, refletir um pouquinho sobre como foi o processo, sobre o que a gente aprendeu, o que vem por aí. Tô ansiosíssimo já. Tô dentro, tá? Já tô avisando para reservar minha vaga, sem pressão. E é isso, muito obrigado, Arthur, pela recepção. Legal. Foi muito legal mesmo o bate-papo por todos esses olhares aí que a gente conseguiu proporcionar sobre isso. Então, eu que agradeço vocês por terem vindo aqui e agradeço você que nos acompanhou até agora aí pelos canais da Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento, YouTube, Facebook, Spotify, nossa programação completa, tanto do Arte e Cultura quanto dos demais programas da rádio que você pode encontrar aí. Então, eu me despeço novamente, muito obrigado e até a próxima.